Povo abençoado do Senhor, Deus abençoe a todos vocês, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, na graça de nosso Deus Todo-Poderoso, que superabunde, em cada coração, em cada família, em nome de Jesus. Vamos aí para mais uma leitura de um devocional, mais uma leitura do livro, mais um ensinamento do nosso Deus para nós. Vamos orar? Grandioso Deus e todo-poderoso Senhor, te damos graças, ó Pai, por mais uma vez nos conceder essa oportunidade de podermos, Senhor Deus, meditar na palavra do Senhor através do devocional, através da leitura deste livro na qual o Senhor irá nos ensinar através do Espírito Santo. Pai, abençoa cada um que assiste a este vídeo, entra no lar, entra na família, entra nas mentes, ó Pai, abençoando ali, Senhor, da memorização daquilo que é passado para nós do Senhor aqui neste vídeo. Senhor Deus, nos dê sabedoria, Espírito Santo, porque de nós mesmos nada temos para oferecer. Em nome de Jesus, queremos, ó Pai, ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para conosco neste vídeo. Amém. Amém, gente? Vamos lá. Que Deus abençoe vocês todos poderosamente. Muito obrigado. Não se esqueçam. Curtam, gente. Curtam aí. Aperta aí. Só clicar aí, ó. Pá, curtam. Curtam, compartilhem. Quem não se inscreveu, se inscreva e ativem os sininhos aí para que o Evangelho se propague em nome de Jesus. Amém? O devocional de Charles Spurgeon, ele pega 4 palavras do Salmo 109, verso 4. Mas eu faço oração. Línguas mentirosas estavam ocupadas contra a reputação de Davi. Porém, ele não buscou defender a si mesmo. Ele levou sua causa à mais alta corte e pleiteou diante do grande rei. A oração é o método mais seguro para responder às palavras de ódio. O salmista não orou com o coração frio, mas entregou-se em oração. Lançou nela toda a sua alma, esforçando cada nervo e músculo, tal como fez Jacó quando lutou com o anjo em Gênesis 32, 24. Assim, tão somente assim, é que iremos prosperar diante do trono da graça, tal como a sombra que não tem qualquer poder, uma vez que nela não há substância, a súplica onde não esteja presente, agonizante, seriedade, e o veemente desejo será totalmente ineficaz, pois não há nela o que lhe daria força. Como dizem os antigos, a oração fervorosa, tal como um canhão em frente às portas do céu, faz com que elas se abram. Uma falha corriqueira com a maioria de nós é a disponibilidade que temos para ceder às distrações. É verdade. Nossos pensamentos vão itinerantes de lá para cá e fazemos pouco progresso em direção ao fim desejado. Semelhante ao mercúrio, nossa mente não se mantém unida, mas caminha de um lado para o outro, com um grande mal. Isso nos prejudica e, o que é pior, insulta nosso Deus. O que pensaríamos de um peticionário que, apesar de ter uma audiência com o príncipe, estivesse divertindo-se com uma pena ou pegando moscas? Continuidade e perseverança são os intentos do nosso texto de hoje. Davi não clamou por uma vez e depois ficou em silêncio. Seu santo clamor foi continuado até que a bênção foi derramada. A oração não deve ser um trabalho ocasional, mas nossa atividade diária, nosso hábito e vocação. Assim como os artistas que se entregam às suas modelos e os poetas às suas atividades clássicas, também nós devemos nos entregar à oração. Temos de estar imersos em oração, como se isso fosse nossa própria substância, e assim orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Senhor, ensina-nos a orar de modo a que possamos ser mais e mais prevalentes em súplica. Olha que interessante esse devocional de hoje. Ele retrata um vídeo que eu fiz, eu acho que foi o capítulo 27, se eu não me engano, onde eu falei da oração. E dei para vocês uma dica, sobre a oração. Então, é algo muito interessante. Isso que foi tratado aqui no devocional, porque a oração, ela é uma questão de prática. Como eu falei, é uma prática diária. Você tem que ali dobrar seu joelho e todos os dias se esforçar a ter essa prática. Porque esta prática, ela é fundamental para o cristão. A prática da oração, a disciplina da oração. Vamos lá. Carta, capítulo
29. Meu querido Vermelindo, agora que já temos certeza de que os alemães vão mesmo bombardear a cidade do seu paciente e que o seu dever de patriota vai pô-lo em risco de morte, temos que reconsiderar nossa política. Será que devemos almejar a covardia, a coragem, seu orgulho consequente ou o ódio contra os alemães? Bem, temo que não seja bom tentar torná-lo um homem corajoso. Nosso departamento de pesquisa não descobriu ainda como produzir qualquer tipo de virtude, embora o sucesso seja esperado a qualquer momento. Essa é uma deficiência séria. Para agir de modo hediondo e ser eficazmente maldoso, o homem necessita de alguma virtude. O que Átila teria sido sem a sua coragem, ou Shylock sem a abnegação em relação à carne? Mas, como não podemos fornecer essas qualidades por nós mesmos, só o que podemos fazer é usá-las conforme fornecidas pelo inimigo. Isso significa deixar para ele uma parcela de domínio sobre aquelas pessoas que, do contrário, teríamos dominado completamente. Trata-se de um jeitinho muito pouco satisfatório, mas tenho certeza de que um dia vamos aprender a fazer melhor. O ódio é algo que temos como manipular, Vermelindo. A tensão dos nervos humanos durante ruídos, perigos e fadiga torna os homens propensos a qualquer tipo de emoção violenta, sendo somente uma questão de canalizar tal suscetibilidade para os lugares certos. Se a consciência resistir, confunda. Faça seu paciente afirmar que sente ódio, não de sua própria parte, mas em nome das mulheres, das crianças, e que um cristão deve perdoar os seus próprios inimigos e não os dos outros. Em outras palavras, deixe-o considerar-se suficientemente identificado com a mulher e as crianças para sentir ódio no lugar delas, mas não identificado o suficiente para considerar os inimigos delas como seus próprios e, por isso, como objetos de seu perdão. Mas o ódio pode ser mais bem combinado com o medo. A covardia é a única entre todos os vícios que é puro sofrimento, horrível de antecipar, horrível de sentir, horrível de lembrar. Já o ódio tem seus prazeres. Por isso há muitas vezes a compensação com a qual um homem amedrontado recompensa a si mesmo pelas misérias produzidas pelo medo. Quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. E o ódio também é uma grande anestesia para a vergonha. Para provocar uma profunda ferida na caridade do seu paciente, você terá primeiro que derrotar a sua coragem. Lembram do vídeo capítulo 27, que eu falei da fé e da oração? Da fé e do medo, que a fé e medo não andam juntos? Olha aí, o autor aí está sendo usado aí para confirmar isso aí. Agora, esse é um negócio delicado. Conseguimos fazer o homem ficar orgulhoso de muitos de seus vícios, mas não da covardia. Sempre que estamos à beira de obter sucesso em fazer isso, o inimigo permite que aconteça uma guerra, um terremoto ou qualquer outra calamidade, e imediatamente a coragem se torna tão obviamente desejável e importante, mesmo aos olhos humanos, que todo o nosso trabalho é desfeito, e assim eles passam a ter vergonha genuína de pelo menos um vício. O problema de induzir a covardia em nossos pacientes é que com isso podemos produzir neles real autoconhecimento e autorrepulsa, com subsequentes arrependimento e humilhação. E de fato, na última guerra, milhares de pessoas, ao descobrirem sua própria covardia, acabaram descobrindo também pela primeira vez todo o mundo moral. Em tempos de paz, podemos fazer muitos deles ignorarem inteiramente o bem e o mal. Em tempos de perigo, a questão é forçada sobre eles de uma maneira tal que nem nós os podemos cegar. Estamos aqui diante de um dilema cruel. Se promovêssemos a justiça e a caridade entre os homens, estaríamos caindo diretamente nas mãos do inimigo. Mas se os conduzirmos ao comportamento oposto, isso mais cedo ou mais tarde produzirá, com a permissão dele, uma guerra ou uma revolução. E a questão indisfarçável da covardia ou da coragem desperta milhares de homens da estupefação moral. Com efeito, esse é provavelmente um dos motivos para o inimigo ter criado um mundo perigoso. Um mundo em que assuntos morais realmente vão direto ao ponto. Ele consegue enxergar da mesma forma que você que a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma que cada virtude assume quando está sendo testada, ou seja, no ponto da mais alta realidade. A castidade, a honestidade ou a misericórdia,
que se entrega ao perigo será casta, honesta ou misericordiosa apenas sob certas condições. Pilatos foi misericordioso até que se tornou arriscado. Por isso, tornar o seu homem um covarde pode representar uma perda ou um ganho. Ele pode vir a descobrir coisas demais sobre si mesmo. É claro que sempre há a chance de não anestesiar a vergonha, mas de agravá-la e assim produzir desespero. Esse seria um grande triunfo. Mostraria que seu paciente acreditou e aceitou o perdão que o inimigo oferece para seus outros pecados só porque ele mesmo não tinha consciência plena de sua pecaminosidade. Que em relação ao único vício que realmente entende em sua plena profundidade e indignação, ele não pode buscar nem confiar na misericórdia. Mas temo que você já o tenha deixado ir longe demais no seu aprendizado com o inimigo e que ele já saiba que o desespero é um pecado maior do que qualquer dos pecados que o tenha provocado. Quanto à verdadeira técnica de tentação para a covardia, não há muito o que dizer, Vermelhinho. O ponto central é que as precauções têm a tendência de aumentar o medo. Entretanto, as precauções, quando publicamente ordenadas ao seu paciente, logo se tornam rotina, e esse efeito de medo desaparece. O que você deve fazer é manter passando pela mente dele, lado a lado com a intenção consciente de cumprir com seu dever, a vaga ideia de que todos os tipos de coisas que ele pode ou não fazer dentro da estrutura do dever parecem deixá-lo um pouco mais seguro. Afaste a mente dele da regra simples: tenho que parar aqui e fazer isso ou aquilo, fazendo com que se preocupe com uma série de sequências de ação vital imaginárias. Se acontecerá, embora eu espere muito que não aconteça, eu poderia fazer B, e se acontecer o pior, poderei sempre ainda fazer C. Despertar as superstições, desde que não sejam reconhecidas como tais, poderá ser interessante. O negócio é mantê-lo acreditando que alguma coisa, além do inimigo, lhe está disponível, e que a coragem que este lhe fornece para recorrer ocorre de tal modo que aquele compromisso total com o dever se torna algo totalmente permeado de pequenas reservas inconscientes, construindo uma série de expedientes imaginários para evitar que aconteça o pior. Você deve produzir nesse nível de vontade do qual ele não está consciente uma determinação de que o pior não deverá acontecer. Depois, na hora do terror, deixe isso tomar conta dos nervos e músculos dele. Terá feito o ato fatal acontecer antes que ele se dê conta do que está acontecendo. Porque você não pode esquecer, o ato de covardia é tudo o que importa. O sentimento de medo em si não é nenhum pecado. E embora nós o apreciemos, ele não traz bem algum para a nossa causa. Com carinho, seu tio maldanado. A tática dessa vez é na covardia e no medo não saudável, como ele bem citou aí. Então ele vai agora atacar, fazendo com que o jovem seja um covarde. Há uma palavra interessante na Bíblia que fala de os tímidos e algumas falam covardes. Não herdarão o reino de Deus. Aí muitos se confundem e falam: mas espera aí, eu sou tímido, eu sou retraído. Não, a Bíblia está falando da seguinte forma: aqueles que têm medo, que se acovardam em pregar o Evangelho, em servir a Deus, em professar a sua fé, estes não herdarão o reino de Deus. Se eu não me engano, está lá em Apocalipse essa passagem do medo, do tímido, né, do covarde. Muitos acham que é por conta da pessoa ser retraída. Não. É porque se a pessoa não prega o Evangelho, não anuncia o Evangelho, tem medo de falar que é cristã, tem medo de falar que serve a Cristo e é seguidor de Cristo, seguidora de Cristo. Se essa pessoa se acovarda quanto ao reino, se acovarda quanto a falar de Cristo, essa pessoa não herdará o reino de Deus, está bem claro na palavra. Então, não seja covarde. Seja corajoso, corajosa. Tenha fé. Ore para que essa fé seja alimentada, para que essa coragem também seja alimentada através do Espírito Santo. É só através dele que temos coragem, gente. Através da fé. Os mártires, os heróis, eles passaram por
muitos perrengues, tem muitos irmãos e irmãs em Cristo hoje em dia que estão sendo torturados, passando por perseguições terríveis. Mas uma coisa interessante você pode chegar perto deles e você vai ver no olhar deles que não perderam a fé, que não perderam a coragem, que não se amedrontaram e não se acovardaram. Eles não negam a Jesus por nada neste mundo. Por amor a Jesus, nada separa eles de Cristo. E assim tem que ser nós. Com coragem, perseverança, com fé. Pregar o Evangelho e permanecer arraigados nesse Evangelho, enraizados nessa palavra, alicerçados em Cristo, nossa rocha, para que o medo passe longe de nós e a gente venha ter coragem para prosseguir nessa caminhada do Evangelho. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, que Deus guarde e proteja vocês todos. Lembre, lança o medo fora e firme na coragem, firme na fé. Ore, persevere em oração. A oração é a base, é o fundamento de um cristão. Fale com Deus. Nele você vai encontrar força. Nele você vai ter o seu alicerce espiritual que necessita. Nele você vai ter mais fé. E assim sendo, terá coragem, perseverança e esperança. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente a você, a sua vida e a sua família. Grandioso soberano Pai eterno, Adonai Elohim Aleftav, te honramos e te agradecemos e te exaltamos, ó Pai, pois grande é o Senhor e muito digno de louvor. Peço ao Senhor que venha abençoar a cada vida e família, Pai, que ouve este vídeo, que participa comigo dessas leituras. Aonde há enfermo, ó Pai, aonde há enfermidade, Senhor Deus, que essa enfermidade venha, Senhor Deus, ali se dissipar da vida dessa pessoa e ela venha ser curada e restaurada para a glória do Senhor. Se há algum espírito maligno atormentando-o, em nome de Jesus, que venha sair e retirado em nome de Jesus e cair por terra. Deus, famílias que estão desempregadas, que estão em desespero financeiro do que comer no dia de amanhã, abençoe, ó Pai. Que logo receba uma ligação de uma empresa que estão ali aceitando essa pessoa para trabalhar. Deus, venha guardar este povo. Venha livrar-nos de todo o mal. Nós te agradecemos e te exaltamos por este momento em tua presença, Pai. Muito obrigado. Graças nós te damos. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja para com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Deus abençoe.